Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Aldeia da Serra. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, esta festa importante para todo o povo cristão espalhado pelo mundo. Como e quando se deu a primeira Páscoa? A primeira Páscoa foi celebrada lá ainda no Egito, quando o povo estava para ser liberto do Egito. Vocês lembram que foram 400 anos de escravidão. E no momento em que Deus envia Moisés para libertar o povo de Israel, e Faraó endurece o seu coração, 10 pragas vêm sobre o Egito. A 10ª praga era a praga da morte dos primogênitos. Antes desta praga se concretizar, Deus orientou ao povo de Israel para que eles imolassem um cordeiro e, com o sangue do cordeiro, eles pintassem as portas e os umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte passasse por aquela casa, tendo ela suas portas pintadas, ele passaria por cima, ele iria a casa adiante. Então, antes da 10ª praga, é celebrada a Páscoa no Egito. A Páscoa quer dizer, ou a palavra Páscoa significa passagem. E a gente tem 2 significados importantes para esta palavra. Passar por cima, é exatamente o que acontece na 10ª praga, e também passagem da escravidão para a libertação. O povo de Israel estava escravo no Egito, eles seriam libertos, seriam levados de volta a Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão e toda a sua descendência. Você vê essa história lá em Êxodo capítulo 12 e capítulos seguintes, falando sobre esta celebração. Depois desta orientação, todo o povo de Israel passou a celebrar a Páscoa ano a ano, lembrando da passagem da escravidão para a libertação. E os judeus até hoje celebram essa festa, tendo este sentido. Para o povo cristão, a Páscoa ganha um novo significado em Cristo Jesus. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que Cristo é a nossa Páscoa. Por quê? Porque Cristo se fez cordeiro, derramou o seu sangue para nos libertar e para nos livrar da morte, escravidão, para a vida, a libertação. Então, Jesus trouxe para nós um novo significado. A Bíblia fala em 1 João capítulo 1 que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, tanto a Páscoa no Antigo Testamento para os israelitas, como agora a nossa Páscoa em Cristo Jesus, aponta para o juízo de Deus, para o fato de que Deus definitivamente vai cumprir a sua promessa de ter nos libertado da morte para a vida, nos tirado da escravidão para a libertação. O pecado trouxe para nós as mazelas da escravidão, ou juntamente com a escravidão, as mazelas do pecado entraram em nossa vida, mas Cristo Jesus é a nossa libertação. Então, o sangue de Jesus foi derramado por nós. Ele é o Cordeiro. Lembra de João falando lá no 1º capítulo, quando nós lemos sobre o batismo de Jesus? João diz, eis o Cordeiro, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No passado, lá no Antigo Testamento, estava se referindo à escravidão do Egito e da libertação para a terra prometida. A Páscoa cristã, ela aponta para a libertação da morte, da escravidão do pecado, para a vida em Cristo Jesus. E a Páscoa ganha também um novo significado a partir daquele momento em que Jesus celebra com seus discípulos, antes de se entregar. Naquela noite em que ele foi preso, ele celebra a Santa Ceia. E ele diz, esta é a nova aliança do meu sangue. O que ele está dizendo é que ele estava cumprindo o que a Páscoa apontava. A Páscoa do Antigo Testamento apontava para Cristo e para a sua morte, para o seu sacrifício na cruz do Calvário.
Portanto, quando Jesus diz lá no Calvário, teletestai, ou está consumado, ele está dizendo, a lei foi cumprida. A morte já não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a Páscoa que nós, cristãos, celebramos. A Páscoa que nos remete à libertação do Antigo Testamento, mas que em Cristo é consumada. Saímos da escravidão da morte, ou fomos libertos da escravidão da morte, e passamos para a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.